fotografias aqui, você vê que a nossa marina ali está atestada, não tem mais espaço para navio nenhum, para barco nenhum. E nós queremos trazer. Tivemos regatas internacionais que não estão vindo mais ao Rio de Janeiro por falta de espaço para atracar os seus navios. Isto é mão de obra. Tem uma ideia, um naviozinho de passageiro que chegue, um navio pequeno, 1.500 passageiros. Quantos ônibus ele precisaria para levar os passageiros para ir ao Pão de Açúcar? Certo? E cada ônibus desse tem um motorista, tem uma recepcionista, certo? Correto? Tem a atividade de recepção, certo? Que o passageiro chega e tem de ser recebido. Então, toda a atividade receptiva, geradora de emprego, um grande número de geradores de emprego. Então, eu acho que o turismo, essas Olimpíadas, essas atividades todas esportivas, oferecem uma oportunidade ímpar para o Brasil, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, conforme o Freitas disse há pouco, não pode perder esta oportunidade. Precisa ter inteligência para não perder esta oportunidade, certo? É que eu brinco, cabeça não foi feita para separar só as orelhas, não. Foi feita para pensar também. E nessa hora precisa ser usada. Com certeza. Alexandre Tosoni, e o setor de telecomunicações? Durante esses eventos esportivos, né, os departamentos de imprensa do mundo inteiro vão estar aqui no Rio de Janeiro. Enfim, essa área de telecomunicações vai ser uma das mais requisitadas. Qual a expectativa do setor? Como você analisa as oportunidades que podem surgir? Não só para isso que você citou realmente, ou seja, você criar o International Broadcasting Center, né, para todos esses eventos. Você vai ter agora aí os Jogos Militares, tem a Copa das Confederações. Quer dizer, os Jogos Militares, embora num evento de menor repercussão, vamos dizer assim, pública, né? Mas um grande número de participantes e que naturalmente vai demandar também transmissões, você vai ter que ter um centro de distribuição de imagens. No caso da Copa do Mundo, a mesma coisa, as Olimpíadas, então, nem se fala, né? Então, essas tecnologias todas, elas vão estar presentes. A internet agora tem que funcionar muito bem. Sem sombra de dúvida, né? Agora, além disso, você tem outras áreas, por exemplo, como eu te falei, comunicações móveis, né? Uma das associadas nossas está trazendo para o Brasil essa tecnologia que você viu anunciado aí pela TAM, né? Aquela tecnologia que ela vai adotar. Permite falar no celular de dentro do avião. Então, essa tecnologia, ela também tem outros usos. E um dos grandes usos dessa tecnologia é justamente viabilizar a implantação de comunicações móveis em regiões de baixa densidade demográfica, ou seja, em regiões onde o custo, o investimento, muitas vezes não se paga, né, pela baixa densidade, pelo custo do equipamento, né, que você tem que implantar. Como essa é uma solução que ela foi pensada para ser utilizada a bordo de um avião, e olha, a bordo de um avião, como é que você leva a comunicação dali para qualquer lugar? Só via satélite, né? Então é o caso do Inmarsat, como o comandante Tito citou, satélite em Madacaú. Então, o forte da tecnologia é justamente o baixo consumo de banda, vamos dizer assim, né? No transporte da informação da célula até a controladora, ou seja, até a rede da operadora, né? E isso associado a um baixo custo da própria estação rádio base, a estação que capta a informação do telefone celular. Uma outra área que eu acho que é uma área importantíssima também, nós tivemos um evento agora 3 dias atrás, com uma comissão chefiada pelo segundo homem no escalão do Ministério das Comunicações do Japão, o senhor Hirayasu Hayashi, né, e também com a presença de representantes da Panasonic e da Mitsubishi, que vieram apresentar a tecnologia de sistemas de transporte inteligentes que já vem sendo largamente empregada no Japão, né? Os sistemas de transporte inteligente, quais são as principais áreas, né, chave da aplicação? Bom, você tem engarrafamentos aí, às vezes imensos, né, no Rio de Janeiro. Você tem regularmente, né, demora no deslocamento das pessoas. Então, a monitoração em tempo real desses engarrafamentos, a possibilidade de você relocar esse tráfego, o melhor controle sobre o deslocamento dos veículos, a melhor sinalização de um sinal que vai fechar. Você está virando uma esquina, né? O sinal está na outra esquina, você poder antecipar. Isso é um sistema basicamente baseado no GPS? É mais que o GPS, né? Um GPS com uma interatividade, ou com um serviço adicional, que além de dizer para você a rota, ele vai te dizer também onde está engarrafado, qual é a melhor
alternativa para você. Isso aí na área de transporte, que foi um dos grandes gargalos para o Rio de Janeiro conseguir o direito de sediar as Olimpíadas. Então se você, tem por exemplo, que melhorar o sistema de transporte. Se você, por exemplo, tiver um acidente, um carro sofreu um acidente, ele bateu, enfim, o carro, dependendo da intensidade da batida, ele pode automaticamente sinalizar para a Defesa Civil, né? Ele dispara uma chamada, uma sinalização via 3G ou via GPRS, ou seja, um protocolo de comunicação móvel, né? Para um centro de despacho de emergência, serviço de emergência, e automaticamente uma equipe de assistência já pode se deslocar para o local. Ou seja, as soluções existem, basta a gente colocá-las em prática e dar oportunidade para que as empresas possam trabalhar, gerar emprego e melhorar o dia a dia da população, não só durante os eventos esportivos, mas a nossa população daqui tem esse direito de ter uma qualidade de vida melhor. A ideia é isso aí ficar com um legado para a população. Ficar com um legado, isso que é o importante. E aquele negócio, você, por exemplo, você com isso, você reduz o número de acidentes, então você tem economia na redução dos gastos com saúde pública, você diminui o número de horas de pessoas em trânsito, então você aumenta a produtividade, você reduz engarrafamentos, então você diminui a emissão de partículas poluidoras. Uma cadeia, né? Uma série de benefícios. O mais interessante disso é que o governo japonês, né, numa ação conjunta com o governo brasileiro, com o governo federal, e no sentido também de ampliar essa colaboração para além, que já existe, né, na TV digital, mas a ideia é ampliar essa colaboração para além da TV digital. O governo japonês tem intenção, inclusive, de trazer para cá, fazer um teste de pequena amplitude, né, dessas tecnologias, com o objetivo de validar as soluções e, eventualmente, então, e apoiar, inclusive, a implementação disso. Que boa notícia, que boa notícia. Excepcional. Agora vamos ouvir do José Nelson Freitas. E o pré-sal, hein? O que já é realidade em termos de economia para o Rio de Janeiro, para o país? Quais são as maiores... Já falamos da carência de mão de obra, mas, enfim, quais são os maiores desafios e o que a gente pode esperar ainda? Os grandes desafios que... Eu sempre digo o seguinte, em todo evento que eu participo, tá? Eu não sou carioca, eu nasci no Piauí, mas conheço o Brasil quase todo e acho que não existe um estado ou uma cidade comparada ao Rio de Janeiro. Certa vez, na Alerj, eu quase fui linchado quando eu falei que o carioca não gosta do Rio de Janeiro. Eu acho que está na hora do carioca realmente retomar essa autoestima que ele teve, como o Tozoni estava falando no intervalo aqui com a gente, tá? Quando a gente está falando dessas oportunidades para a gente do pré-sal, nós temos vários grandes desafios. O maior desafio que nós temos é a gente cai exatamente naquilo que é o nosso negócio, a parte portuária. Hoje o Brasil ele não tem nenhuma estrutura portuária. Toda a nossa estrutura portuária ela se encontra literalmente sucateada. A gente tira quando a gente passa aqui pela Baía da Guanabara, quando você passa pela Ponte Rio-Niterói e que você vê aquelas construções, aqueles guindastes todos enferrujados, aquelas áreas belíssimas e extremamente mal aproveitadas. O que nós temos que fazer, nós como empresário, nós como cidadão e o governo que a função dele é gerar alternativas, é nós cobrarmos, né? É nós cobrarmos, tá? Eu acho que vai ser um desafio muito forte, porque o Rio de Janeiro, diferentemente de outras cidades, como Fortaleza, como Recife, como São Paulo, ele é uma cidade que ele foi estruturada não para essa demanda toda que está sendo apresentada para ele. O Rio de Janeiro ele não tem escoamento viário, o Rio de Janeiro ele não tem como ele atender a toda essa necessidade de tráfego que vai ser necessário nesse curto espaço de tempo. Quando nós estamos falando, por exemplo, de pré-sal, o que a gente vislumbra, só dando um exemplo estatístico da Petrobras, a Petrobras ela imagina 276 barcos atracando aqui na Baía da Guanabara a cada 30 dias. Isso é mais do que triplicar o potencial do próprio Porto do Rio de Janeiro. E por trás disso existe uma infraestrutura que vai ser necessária, de segundo a Petrobras, de aproximadamente umas 200 carretas movimentando pela Avenida Brasil. Eu só quero saber, só se for pelo ar, só se nós formos fazer isso naquele desenho animado do Jetson, né? Que é tudo, não tem como você fazer, tá certo? Então, eu acho que pode até ser, né? Que se realmente
houver um interesse efetivo, político, a política tudo resolve, quando você tem realmente interesse. Né? A vontade resolve, tá? Mas é um desafio muito grande. É um desafio. É um desafio muito grande, muito grande. Esquece que nós temos aquele projeto do Porto do século XXI, pois é, em que são previstas 2 avenidas portuárias, inclusive uma em plano elevado, justamente para permitir isto, porque um dos problemas do Porto do Rio de Janeiro é o acesso rodoviário, o acesso terrestre, vamos dizer assim, tanto rodoviário quanto ferroviário. E essas 2 avenidas, se os empresários estão investindo pesado, inclusive a ponte está até fazendo um entendimento com a prefeitura para fazer um escoamento até a Avenida Brasil, e esse escoamento da ponte atenderia também a chegada ao Porto do Rio, ao Porto. Então esse que ele falou é fundamental, certo? Sem um acesso rodoviário bom, nós teremos um problema muito sério para resolver. Hoje, só um outro dado super importante, hoje para nós, para nós, como empresa que trabalha na área de offshore, na área de petróleo, é bem mais fácil a gente demandar um barco nosso que está aqui do lado, a Vitória, do que ser atendido aqui. É mesmo. Bom, gente, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. Nosso tempo está esgotado, mas eu quero agradecer pela participação, eu quero agradecer pela oportunidade que vocês permitiram dos nossos telespectadores fazerem uma reflexão maior. E acho que a grande dica do programa de hoje foram as oportunidades de emprego, né? Você que está aí desempregado, você estudante, né? Ficamos aqui cientes de que há muita carência de mão de obra, sim, em diversos setores, né? Estude inglês, é o recado dos nossos convidados. É fundamental hoje em dia, mesmo para você que quer ser um cozinheiro de uma embarcação, salário inicial de, no mínimo, quanto o salário de um cozinheiro de uma embarcação? R$1.800, tranquilo. No mínimo R$1.800, mas você precisa falar inglês, enfim. Soldador já pode chegar a R$7.000, um salário bom inicial. soldador, um mestre soldador. Então, amigo, comece a procurar um bom curso nessa área. Os nossos convidados estão aí à disposição através dos seus e-mails para orientar no que for possível, e boa sorte para todos. Muito obrigada mais uma vez pela participação, pela gentileza. Se fosse possível, a gente ficava conversando, porque o tema é muito interessante, mas muito obrigada. José Nelson Freitas, empresário do setor de petróleo, muito obrigada pela participação. Alexandre Tosoni, diretor da Telecom, mais uma vez, obrigada. Milton Tito, diretor do Sinda Rio, nosso grande abraço, nosso agradecimento. Nós é que agradecemos. A você de casa, que nos acompanhou o programa inteiro, só um pedacinho do programa, mais uma vez, o meu carinho, o meu abraço, o meu muito obrigada pela sua audiência. Nosso também agradecimento à parceria da Rede Vida de Televisão aqui no Rio de Janeiro, com o restaurante do Empresário, que fica na Rua da Candelária, número 9, 13º andar, no centro do Rio de Janeiro. Tenha uma ótima noite, até a próxima, se Deus quiser. Rede Vida de Televisão, canal da família, uma TV para fazer o bem. Tchau, tchau.